Agora no Folha News. Internacionalização. Intercâmbio. Segunda língua. Bom dia, boa tarde, boa noite a você. Esse é o Folha News. Hoje estou aqui com o Bruno Emanuel, ele é egresso do IFTM de Eletrônica. Dá um oi aí pra gente, Olá, gente, tudo bem? Boa noite. Bom, para você que está chegando no Folha agora, a gente vai falar sobre internacionalização e a importância da segunda língua no âmbito da nossa vida profissional, nossa vida pessoal, tá? E a primeira coisa que eu queria perguntar para o Bruno é em qual ano que ele fez o intercâmbio dele e quando surgiu essa vontade de fazer o intercâmbio. Então, o meu intercâmbio veio em 2018. Primeiro, eu sempre tive vontade de conhecer outras culturas, línguas, viajar, super. E em 2016 foi o meu primeiro. Foi o pico, porque foi quando surgiu o primeiro edital de mobilidade lá para o IF, e um amigo muito próximo meu conseguiu. E aí, quando ele voltou contando as experiências e tudo mais, e aí só foi aumentando a minha vontade. A primeira vez que eu tentei foi em 2017, no edital para o Canadá. Depois, ainda em 2017, o primeiro edital que teve para o Chile. Eu não consegui nenhum dos dois, só que aí eu percebi que não é só tentar, tinha que ter todo o trabalho de conseguir os pontos, as pontuações necessárias e tudo mais, que foi aí que eu comecei. Aí no final de 2018, aí graças a Deus eu consegui. Ótimo, Bruno. Então você fez foi para o Chile, né? Foi para o Chile Uhum. seu intercâmbio. Você tentou para o Canadá, né? Foi em 2017 também. Isso, 2017 Você estava em que ano? eu tava no segundo ano No do segundo ano, já estava no segundo eletrônico já. Então, mesmo. Uhum. então, como que foi esse processo de seleção? Assim, você Ah, não, espera, tinha vontade, começou, entrou no edital, como é que foi? espera aí. Você perguntou quando eu fui ou quando foi a primeira vez? Não, quando começou o processo. Ah, sim, não. Isso, estava no segundo ano. Não, ok, beleza. E como foi esse processo de seleção? Como é que foi para entrar? Como é que você fez para fazer essa inscrição? Foi muito documento, e parece que é muito documento que a gente vê o edital normalmente de intercâmbio. Você vai ter tanta de coisa, dá até uma descrença, mas é claro que faz parte do processo e a gente até entende, porque até é meio um pouco difícil. Mas como é que foi? Como é que você fez para juntar esse tanto de documento, essas quantidades de experiência que tem que ter? Você já tinha pesquisa, extensão? O que você já tinha? Tá, no edital tem toda a relação da documentação que você precisa e das pontuações e o máximo que você pode conseguir chegar até elas. Para juntar tudo ali, demorou um pouquinho. Não é fácil. É bom, assim, lançou o edital, eu já comecei a ler, li ele 10 vezes para, tipo assim, saber de cada vírgula que tinha. E aí eu comecei. Fui cada ponto, eu juntei o processo. A primeira vez foi foi difícil para mim, por ter sido a primeira vez. Só que, igual eu falei, como eu li todo o edital, eu não perdi, né? Eu não fui desclassificado por conta de documento, foi por conta de nota. Não alcancei a nota necessária para os outros. Eu já tinha entrado no CENID, né? Eu fazia CENID desde 2015. E então, que gera um ponto também. Eu fazia inglês e espanhol, então já tinha pontos ali do CENID. Eu participei de projetos de extensão. Aí, para os primeiros. Aí, quando foi lá no último, eu já estava com projeto de extensão, projeto de pesquisa. Eu já tinha dado algumas palestras, já tinha dado minicurso, que conta muito participar como palestrante na Semana Nacional. Eu errei a semana. Semana da Sala de Ciência e Tecnologia. É essa que tem os minicursos? Sim, é. Ah, então vou a partir da semana. Pode Vai. ser. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Então, tudo que você faz ali no IF que gera certificado, você acumula pontos. No mínimo que seja. Tem atividades dentro do IF, atividades fora do IF que te ajuda
para poder alcançar. Inclusive, participar de palestras de internacionalização, que desde 2015 eu faço isso. Participei do primeiro fórum de internacionalização do IFTM. Isso, em 2015, em 2016 eu fiz o Cone Interact, participei em 2017 e em 2018 também, então já tinha todo... Foi um processo. Eu botei na minha cabeça. O que surgir que entra como critério de avaliação, eu vou fazer. Então, qualquer coisinha que surgir ali, tô dentro. Aí que me ajudou. Inclusive, ser vice-presidente do Grêmio. Então foi desde o começo. Então meio que você já sabia desde o primeiro ano mais ou menos o que você tinha que fazer então. Então não foi de repente que você fez. Então você já tinha meio que um planinho já, sabia que já tem que precisava e foi se montando até chegar no edital de intercâmbio. Então foi isso. Isso Não, mesmo. tranquilo. Quando... E pode falar, perdão? Nos primeiros editais, igual eu falei, né? Tipo assim, você tá ali começando, iniciando, então você não tem muita noção. Só que eu falei, vou montar meu império a partir de agora. Aí eu comecei a fazer, e aí até que eu consegui. Já, ótimo demais. Bom, então depois, né, nesse processo aí, de sair dali, semanas antes, na verdade, no Brasil, antes de ir para o intercâmbio, antes de ir para o aeroporto, antes de chegar no Chile. Como que foi esse processo, essa ansiedade que teve no começo, esse processo de chegar até o aeroporto, de chegar no Chile, como que foi esse processo inteiro? Como é que foi? Foi difícil? Foi a ansiedade ocupou muita coisa na mente? Como é que foi? Vamos lá, só um PS aqui antes de começar. Antes de. Na verdade, eu fiquei tão ansioso para saber logo do resultado que no dia eu não olhei. Eu esqueci do dia de olhar. Aí eu tava passando no corredor, aí em frente à sala dos professores, aí, tipo, saiu um monte de professor falando: Ah, Bruno, parabéns e tal. E eu falei: Gente, parabéns pelo quê? Aí todos eles ficaram assim: Você não viu? Você passou. E eu, nossa, eu passei, gente, não acredito e tal. E eu sou uma pessoa, assim, muito péssima de receber elogios, parabenizações. E eu fiquei, tipo assim, meu Deus do céu. Mas, assim, uma semana antes, a gente saiu daqui, do Brasil, dia 1º de dezembro. Uma semana antes, teve o Congresso de Internacionalização e a reunião com os alunos. Então, foi, tipo, muito tudo em cima da hora, sabe? Eu saí daqui na segunda, fui para Uberaba, voltei na quarta-feira, quinta-feira eu já estava arrumando minha mala, para sexta-feira eu saí daqui e para Uberlândia para poder pegar voo. Então, tipo assim, foi tudo muito em cima da hora. Tanto é que eu esqueci algumas peças de roupas que eu ia levar daqui. E aí eu falei, chegar lá a gente dá um jeito. Aí só fui. Chegando no aeroporto de Uberlândia, porque foi assim, a gente teve conexão de Uberlândia para São Paulo e de São Paulo para Guarulhos, de Guarulhos para o Chile, para Santiago. Chegando lá, fomos conhecer os outros intercambistas. Eu saí daqui com o Igor e chegando lá a gente conheceu os outros. Foi assim, foi algo tão natural, assim, parecendo que a gente era amigo de décadas, que se reencontrou. E foi porque ninguém teve, tipo assim, aquele impasse, será que eu vou gostar de tal pessoa? Pelo menos o meu ponto de vista foi esse. Tanto é que logo em seguida eu saí, eu conversei com todos e tal. Só que teve um probleminha, que tava chovendo, e aí nós tivemos que esperar 4 horas e meia em pé. E foi assim, na fila. E foi, assim, é algo super normal de acontecer no aeroporto. Então não foi, então foi ruim. Não, foi ótimo ter esperado lá. Sério, eu acho que aumentou ainda mais a relação que a gente não tinha, vamos dizer assim, com os outros entre nós lá. Depois chegou em Guarulhos, super atrasados. A gente correu 10 minutos e ainda perdeu o voo. Então a gente teve que esperar mais umas 2 horas, 2 horas e meia mais ou menos. O bom é que a companhia aérea acabou pagando pra gente algumas coisas lá, pra poder ficar. É coisa normal.
E aí chegou lá de madrugada no Chile. E eu fiquei em casa separada dos outros. Eu fiquei separado, 2 pessoas ficaram separadas e o restante ficaram juntos. E aí, assim que eu cheguei, eu não conheci a dona da casa mesmo, conheci a filha dela, porque a dona estava dormindo. Era quase umas 3 horas da manhã. E aí ela foi falar, e assim, a imersão da língua, como eu já tinha feito 3 anos de espanhol, eu cheguei lá, tipo assim, eu sou hispanohablante. Só que, assim, eu acho que é totalmente diferente, acho não, é totalmente diferente a, o espanhol que você aprende aqui no Brasil e o espanhol que você ouve no Chile. Então, assim, eles falavam muito rápido, então para mim entender eu ficava assim, oi, tudo bem? Assim, é porque eu ainda tô aqui, sabe, começando. Só que chegou no terceiro dia ali, já tava, tipo assim, alguém falava eu já tava respondendo, porque a imersão foi muito grande. E, assim, além disso, você tem que saber lidar com o que você não sabe que vem. Tipo assim, qualquer imprevisto que tiver, você tem que decidir ali o que vai fazer, o que você vai dar procedimento, como vai ser, e tudo rápido, porque não pode perder tempo. Eu só tinha 23 dias para estar lá, então não podia ficar pensando muito no que eu ia fazer. Bom que não aconteceu problema algum, assim, com grávida. O máximo foi a companhia aérea demorou para entregar 2 malas. E aí acabaram resolvendo lá e foi até legal. Olha, outra coisa como experiência que eu levo, assim, é a convivência com os demais, porque, assim, você tem que ter a facilidade de se adaptar muito rápido. É porque, por exemplo, eu nunca tinha ficado em casa de pessoa que eu nunca tinha visto na minha vida. Então, assim, comportamento muda, responsabilidade triplica, é, rotina também, essas coisas. E as pessoas também que eu conheci, gente, chileno, eles são uns amores, porque eles amam brasileiro. Todo lugar que eu chegava, que a gente chama a mochila do intercâmbio, e tem um símbolozinho tem a bandeira do Brasil. Aí um chileno via a gente de lá de longe, do nada que tava brasileiro, não sei o que, vem cá e tal. Então eu acho que eles foram muito hospedeiros, então eu acho que eles foram muito, sabe assim, acolheram muita gente. Acabou confortando ainda mais. Os professores da escola que eu fiquei, na Escola Bella Vista, são maravilhosos. Ter o contato com 30% deles, fora os alunos, porque eu tenho aluno, colegas de classe, fora dela também, de outras turmas, que eu levo até hoje. Tanto é que já tive um intercambista que foi comigo, no caso, eu conheci ela no Chile, a gente continuou conversando e tal, viramos amigos, ela veio aqui pro Brasil, ficou aqui em casa durante um mês, em 2019, depois em 2020, antes da pandemia, ela veio também, ficou aqui 12 dias. E aí agora, infelizmente, ela ia tentar voltar no Natal, só que tá tudo fechado. É isso que eu levo de experiência, sabe? Toda essa convivência, por exemplo, nos meus próximos intercâmbios, eu vou ter essa análise de o que eu não fiz no passado, que eu vou fazer nesse, entende? Entendi. Então, eu quero só acumular Então, experiências. pegando isso aí que você falou, todas essas experiências que você teve, qual que é a importância dessa segunda língua, ser fluente em uma segunda língua, seja espanhol, seja inglês? No caso seu, seria três, né? Você é fluente em espanhol e inglês, no caso. Isso mesmo. Isso, são três. E em português, claro, já é a língua nativa. Mas qual que é a importância de quem sabe falar português e está ali desenvolvendo seu inglês ou seu espanhol? Qual que é a importância dele ter uma influência aí, no seu caso, aí aplicando a sua experiência? Qual que é essa importância? Então, no terceiro, igual eu tinha falado, no terceiro dia, eu já tava com o meu listening, assim, ó, muito que belo. Mas o meu speaking ainda tava meio fraco no espanhol. Então, eu corria sempre pro inglês. Aí, por exemplo,
como a gente estudou em escola com várias nacionalidades de discentes, a maioria deles não tinha noção de espanhol. Chegava lá, tipo assim, nunca nem via espanhol, e para nós brasileiros é mais fácil, né, de compreender o espanhol. Só que para um europeu ou um alemão, por exemplo, compreender o espanhol já é mais difícil. E alemão tem como segunda língua inglês, então eu sempre corria para o inglês. Tanto é que a comunicação interna dos alunos era em inglês para incluir todo mundo que estava com a gente na conversa. Então, eu sempre fugi. Então, no caso da influência da segunda língua, foi essa imersão, foi esse compartilhamento de experiência entre os alunos. Eu usei mais com os alunos do que com os professores, por exemplo, ou fora. Fora eu usei inglês só para pedir um hambúrguer no BK, porque eu não estava conseguindo falar o nome do Nome em espanhol. o nome em espanhol. Me Aí dê um eu hambúrguer aí, por favor. foi basicamente isso. Então é isso, Bom, galera. então, deixa eu pegar então isso que eu tô pegando aí já sobre segunda língua, né? Então, qual que é o papel que ela está desempenhando hoje, ou já desempenhou lá naquela época do intercâmbio? Só pegando assim, se ele te ajudou, mas se ajudou muito na vida profissional, na vida acadêmica, qual que ela puxou mais? Para a vida profissional, para acadêmica ou para pessoal? Qual das três você acha assim, que ela mais te ajudou? Eu acho que foi proporcional às três partes. Por exemplo, quando eu tava lá, eu não tava meio assim envergonhado com o meu espanhol e tal. Eu sempre corria pro inglês. Então lá me ajudou muito na comunicação. Pessoalmente, eu acho que, pessoalmente falando, eu acho que, pro lado pessoal, é, meio que expandir minha mente para aprender outros idiomas ajudou no. Tá. Pessoalmente, abrir minha mente para aprender outros idiomas me ajudou na autoconfiança. É porque eu sou uma pessoa muito tímida e tal, não parece, mas eu sou. Então, tipo assim, eu tenho muita vergonha de chegar em alguém para conversar. Hoje em dia, não tenho mais, independente de qual língua for. Se eu conheci um brasileiro hoje, a gente conversa português normalmente. Se eu conheci um English speaker, eu converso com ele também em inglês, sem problema algum. E isso era algo que eu tinha em passe antes. Então, sabe, abrir os horizontes para eu ter, sabe, assim, então, abrir os horizontes para aprender outros idiomas me ajudou nessa questão de autoconfiança. Não só com comunicação, mas também pessoal, assim. Uhum. Então, meio que ajudou nos três. É porque Um eu levou ao ia outro. citar faltou o profissional. Deixa eu voltar aqui no. Não só na comunicação, mas também em outras áreas que eu necessite. Pro Uhum. profissional, até hoje não teve tanta influência, porque de todos os trabalhos que eu já fiz, o inglês, ou o espanhol também, não teve tanta influência, não foi tão necessário. Só que aumenta o currículo. E sempre que Realmente. surge uma oportunidade, assim, eu Beleza. tento, principalmente se for fora, Pegando tudo nisso aí, o que que o IFTM trouxe para você nesse. De tudo que tu disse, tudo de experiência, seja profissional, do pessoal, nanana. Qual que é a participação do IFTM nesse âmbito todo que tu disse? Qual que é a participação que o IF tem aí nesse processo? para ser super sincero, o IFTM foi pioneiro em todo o meu desenvolvimento acadêmico. Uhum. É exagero falar todo? Não, porque vamos dizer assim, até o ensino fundamental eu estava meio perdido de tudo. Tanto é que eu só fui ter interesse em ir para o IF somente no nono ano. Então, aí já era algo abordado no meu sétimo ano, no meu oitavo ano. E só no nono ano mesmo que eu tive
assim, vou seguir esse caminho, eu quero. Chegando lá, no quesito de idiomas, eu tive sempre, assim, no quesito de idiomas, sempre tive interesse, não por saber, mas não sei como eu posso expressar. Deixa eu voltar, vou deixar essa parte de expressar para lá. Vamos seguir o roteiro. No quesito idiomas, o IF ajudou no CENIT. Assim que eu descobri que eles dão curso de inglês e de espanhol e de francês também em outros campos, caso que para quem não sabe, mas me incentivou. Eu fiz inscrição, participei do processo e aí foi. Eu perdi algumas aulas, mas minhas notas eram muito boas. Então, eu posso voltar? Ficou ruim. Vamos lá. Tá. Então, no quesito idiomas, assim que eu descobri que o IFTM dá cursos gratuitos de inglês, espanhol, francês, libras, eu fui interessando cada vez mais. Tanto é que eu fiz minha inscrição no primeiro semestre de 2015, só que eu só consegui no segundo semestre, tanto para inglês, tanto para espanhol. E aí começou o desenvolvimento. Formei no segundo semestre de 2018. Agora, no quesito intercâmbio, se eles não tivessem dado oportunidade aos alunos para poder passar para ter agora no intercâmbio, se eu não tivesse estudado lá, por exemplo, se não tivesse editais, se não tivesse todo esse programa, eu não teria conseguido, talvez não teria conseguido sair do Brasil até hoje. Então, o IF foi, vamos dizer assim, meu padrinho com relação a idiomas e o intercâmbio. Então, pegando aí já essa fileira, para quem não tem influência aí em uma segunda língua, qual que é a dica aí que você coloca para esse pessoal, né? Você falou que tinha ali bastante com a timidez. Então, se você pudesse elencar aí umas 5 ou mais aí dicas, quais seriam elas para quem quer começar a ser fluente na segunda língua? Quando a gente fala de segundo idioma, todo mundo tem a visão de inglês. Por ser a língua mais falada do mundo, na verdade, espera aí. Quando fala em segundo idioma, todo mundo tem a visão do inglês, porque é uma língua muito utilizada no mundo e vamos dizer assim que a maioria dos países usa ela como segundo idioma também. Só que nem todas as pessoas gostam de inglês. Então, a primeira coisa, defina qual idioma você gostaria de estudar. Por exemplo, eu conheço pessoas que não gostam de inglês, mas falam francês. Conheço pessoas que não gostam de inglês, mas falam espanhol. E tem as pessoas que não gostam nem de espanhol nem de francês, mas falam inglês. Então, pensa numa segunda língua como a língua que você queria aprender. Primeiro passo. O segundo passo é ter, de imediato, ter uma grande imersão desse idioma no seu dia a dia. Por exemplo, muda a língua do telefone, o idioma de entrada, né, do celular, do computador, passa a ouvir músicas, séries, assistir filmes legendados com o idioma. Depois dessa imersão, a minha terceira dica é estudar. É porque, assim, tem pessoas que demoram 6 meses, tem pessoas que demoram 2, tem pessoas que demoram 4 anos, mas uma hora aprende. Só que não aprende só por osmose, vamos dizer assim. Tem que estudar. Essas são as dicas que eu dou, gente. Perfeito. E agora, sem pegar essa fileira aí, já deu uma dica para quem quer uma segunda língua. Mas aí, pegando também, além dessas dicas, pegando para quem quer fazer um intercâmbio especificamente aí para alunos do IFTM que quer fazer um intercâmbio. Qual que seria a orientação para eles? O que eles têm que fazer? No seu caso, por exemplo, você já sabia esse processo, né? Então, ele já ajudou muito. Então, porque você já sabia o que você precisava, né?
sem contar essa parte. Então, qual que é a orientação aí para quem quer participar de um programa de intercâmbio? Olha, a primeira coisa é não deixar de fazer as atividades que o IF oferece. O mínimo que seja, principalmente as que geram certificado, que são aquelas que você consegue comprovar. A segunda é ler o edital e concordar com todos os documentos. Porque tem casos de pessoas que perderam documento, que foram desclassificadas por conta de documentos que precisavam ser autenticados. E está explícito enorme lá que tem que autenticar. Então, lê o edital, cumpriu aquela competência e vai. Se você é uma pessoa que acabou de entrar no IFTM, leia os editais passados e começa a desenvolver as atividades e acumular os pontos. Uma hora você consegue. Então, essa é a orientação que eu dou. Primeiro, não perca o foco. Segundo, leia o edital e concorde com as competências. E terceiro, não deixar de fazer as atividades do IF oferece. Até fora mesmo, para ter certificado. Lembre, fez trabalho voluntário, peça certificado, que é o que vai te alavancar. É bom lembrar também que esse certificado vale não só para quem quer fazer intercâmbio, aí quem fazer projeto de pesquisa, projeto de extensão, principalmente bolsa, também vale. Então, verdade. E também não tudo. só fechado no IF. Tem editais, não só para intercâmbio também, mas tem editais para diversas coisas que pedem trabalhos voluntários, ou projetos de pesquisa, extensão, monitoria, principalmente, ou idioma também. Então, toda atividade que faz não é perdida. Uma hora você usa. Verdade. Bom, agora, como eu ia perguntar sobre a influência, né, da segunda língua, mas acaba que a gente já respondeu ela já, né? Você tinha respondido um pouquinho mais para trás. Então, eu queria suas considerações finais aí. O que você tem de recado para todo mundo, seja do lado da pandemia, seja para quem quer entrar? Qual que é o recado que você quer dar para o pessoal? Então, a primeira coisa que eu gostaria de falar é, tipo assim, não deixa... Vou falar de novo que eu quero tirar o tipo assim. A primeira coisa que eu gostaria de falar, Ronald, é para a pessoa que... Vamos lá. A primeira coisa que eu queria... Tá. Vamos lá, então. A primeira coisa que eu queria falar é que nunca deixe as oportunidades saírem pela janela. Sempre faça coisas que te evolua, inclusive se for viajar para outro país. Então, para vocês que querem ou já estão dentro do IF, que querem entrar ou já estão dentro do IF, ou até os que estão de fora também, sempre faça aquilo que tiver vontade, sabe? Se você tiver vontade de viajar para um outro país, vá até conseguir. Se você tiver vontade de comprar um carro, vá até você conseguir. Nunca se acomode à sua zona de conforto. Sempre avance um elo. Acho que é isso. Tá perfeito. Muito obrigado, viu, Bruno, por ter aceitado o convite da gente para participar do iFolha News, viu? Eu agradeço muito em nome de toda a equipe do iFolha, do Ronaldo também. E já que tá pegando aí, se a gente não perdeu a oportunidade, a gente está perto do Enem, né? O Enem já é dia 17. Então esse recado já fica aí para quem quer fazer o Enem, né? Não desperdice a oportunidade. Tá? Eu agradeço muitíssimo. Eu agradeço muitíssimo ao Bruno, tá? E eu agradeço a você que assistiu esse jornal Folha News. Eu sou o Ronald Oliveira, sou o editor-chefe do Folha e eu vejo você na próxima. Tchau, tchau.